Ser um cristão nos tempos do Império Romano era de fato um grande desafio. Nós estamos aqui na cidade de Emérita Augusta. Na verdade, ela foi fundada antes de surgir o cristianismo, mas já nos serve para dar uma boa ideia de como seria o império que os cristãos haveriam de enfrentar. Testemunhar em Roma era realmente um grande papel para os discípulos de Cristo. Este é o anfiteatro de Emérita Augusta. Ele foi fundado no ano 8 a.C. Vários espetáculos ocorriam aqui para entreter o povo daquela ocasião. No anfiteatro realizavam-se jogos de gladiadores e lutas entre animais ou entre homens e animais, que em conjunto com as atuações do circo eram as preferidas pelo público. Os teatros e anfiteatros passaram por profundas modificações ao longo de sua trajetória. Como você deve saber, foram os gregos os primeiros a utilizarem esse tipo de edificação para entreter o povo. Naquela ocasião, as peças que os teatros traziam eram de caráter cultural. Visavam declamações de poesias, recitação de tragédias gregas e outras coisas do gênero. Com os romanos, a situação dos teatros passou por uma transformação. Eles começaram agora a exibir para o povo lutas, e lutas que traziam derramamento real de sangue. O povo parecia ficar cada vez mais fascinado pelas tragédias, não mais agora vindas através de discursos e oratórios, mas através de demonstrações reais de lutas entre gladiadores, homens com animais, animais contra animais e etc. Mais tarde, o que era apenas um teatro se transforma num circo. O sangue derramado não era apenas de gladiadores e animais, porém de crianças, mulheres, idosos, que derramavam seu sangue apenas porque eram cristãos. Sim, cristãos. Este era o seu crime. Por serem servos de Jesus Cristo, tinham sua vida exterminada nessas arenas que você está vendo. Naquela época, ser um adorador de Jesus significava estar disposto a entregar a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue para o entretenimento de uma população que estava cada vez com maior sede de ver sangue de inocentes derramados nos anfiteatros romanos. Isto nos faz refletir acerca do cristianismo do século XXI. Estaríamos nós hoje, nós que professamos ser servos de Cristo, dispostos a entregar a nossa própria vida por amor do nosso Senhor? Hoje eu gostaria então de deixar com vocês uma última mensagem acerca do testemunho dos cristãos em Roma. Testemunhando em Roma. Como foi o cristianismo ali na grande capital do maior império que já houve desde os períodos pré-cristãos cristãos até pós-cristãos? Bem, o texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Já que estamos falando do cristianismo em Roma, nada melhor do que ler um texto do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Roma. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número também sois vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Sim, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vejam, Paulo escreve uma carta para os cristãos em Roma e diz que eles foram chamados para serem santos. Existe uma cultura popular errada que pensa que santo é aquele que nunca pecou. Santo é aquela pessoa que não tem nenhuma mácula. Não é esta a ideia bíblica. A palavra bíblica para santo, no hebraico, você tem a palavra kadosh, e no grego você tem a palavra hagios. Em ambos os idiomas que a Bíblia foi escrito, grego e hebraico, santo significa separado.
alguém que foi separado por Deus, selecionado. Então ser santo não é ser beatificado, canonizado, mas sim ser separado por Deus. Todos nós podemos ser santos, não por nós mesmos, mas pela graça de Cristo. Eu posso ser São Rodrigo. Por que não? Você pode ter um são ou santa diante do seu nome. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Pela visão bíblica, a partir do momento que você se entrega a Deus, você é uma nova criatura. Eu vou contar uma história para vocês. Uma vez um pai era caminhoneiro, e você sabe, os caminhoneiros, principalmente num país grande como o Brasil, passam às vezes mais de um mês fora de casa. Aqui acredito que aconteça o mesmo, porque mesmo que Portugal seja um país de dimensões menores, porém o caminhoneiro sai daqui, vai às vezes lá para a França, e ele também passa muitos dias fora de casa. Depois de um mês, quase 2 meses fora de casa, um caminhoneiro regressou ao seu lar e foi surpreendido por sua garotinha de 3 aninhos, 3 para 4 anos. Ela correu até ele, papai, você voltou, e deu aquele abraço, ele, filhinha, a coisinha linda do papai. E ela, papai, o que você trouxe para mim? Aí ele deu para ela algum presente ali, e ele falou, e agora? Quais são as novidades? Aí a menininha pensou e falou assim, papai, a novidade, eu já sei escrever. É mesmo? Eu já sei escrever. 3 anos. Então escreva alguma coisa para papai ver. Ela correu, pegou uma caneta, pegou um papel. E você já viu criança de 2 a 3 anos? Eles não pegam assim a caneta, é alguma coisa mais ou menos assim. Ela pegou assim, colocou a linguinha para fora. E começou a fazer aquele traçado desconexo, sem forma e vazia, como o pastor falou na lição, né? Tohu vabohu, no hebraico, sem forma e vazia ali. E escreveu uma linha. O pai pegou o papel e, como todo pai que quer incentivar o talento do filho, disse, mas que letra linda que a minha menina tem, que caligrafia. Olha, papai está surpreso, que bonito, que bom, olha, parabéns. Só que, irmãos, ele elogiou tanto que a menininha perguntou assim, papai, o que está escrito aí? Amados, aquele homem deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele falou assim, filhinha, aí está escrito que você ainda não sabe escrever. Mas aí também está escrito que pela sua vontade em aprender a escrever, você me dá muito orgulho de ser o seu papai. Aí também está escrito que você é a menininha mais linda que papai tem. E que eu tenho muito prazer e vou guardar esse rascunho seu como a coisa mais linda. Tudo isso está escrito aí. Papai, está escrito tudo isso aqui? Tudo isso. Sabe, todas as obras que você faz, por melhores que sejam, todas as obras de caridade, todos os atos bons que você pratica, chegam perante a um Deus perfeito como se fossem rabiscos desconexos. E Deus olha lá do céu para as suas obras e fala assim, filho, nas suas obras está escrito que você não tem condição de vir aqui para o céu por conta própria. Nas suas obras também está escrito que você ainda não sabe ser perfeito. Mas nas suas obras também está escrito que você é o meu filho querido. E que pela sua vontade de vir aqui ao céu, eu hoje voltaria e enfrentaria 1000 cruzes de novo, se possível fosse, só por sua causa. Entenderam o que é ser santo? E quando você é santo, você se apaixona por Jesus, o mundo já começa a ficar em segundo plano. Ser cristão naquela época em Roma não era fácil. Roma era a maior capital de todos os tempos. Imaginem a glória do cristianismo. Vocês sabem, Roma, segundo a lenda, foi fundada por volta do ano 700 e pouco antes de Cristo, o 8º século antes de Cristo. E a lenda reza que os 2 irmãos, Rômulo e Remo, haviam sido jogados no rio pelo tio. Uma loba acabou criando os 2 irmãos. Eles cresceram e fundaram a cidade de Roma. Esta é uma lenda que conta. Mas lendas à parte, Roma se tornou uma poderosa capital. Esta maquete, esse desenho, nos ilustra como era a capital de Roma no 1º século depois de Cristo. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Olha, olhando assim grosso modo, parece qualquer
cidade do século XXI, não parece? Só faltam os carros e o aglomerado de pessoas, mas o traçado de ruas, prédios, construções enormes, parece com qualquer cidade de hoje, como Lisboa, São Paulo, Paris, qualquer cidade moderna. Olhem o tamanho desse hipódromo. Imaginem milhares de pessoas sentadas aqui para ver as corridas de cavalo. Roma era grandiosíssima mesmo. O Coliseu, que abrigava milhares de pessoas ali para assistirem todos os dias os espetáculos, e todos se deleitavam em ir ao Coliseu para assistir gladiadores. Vocês sabem que o Coliseu foi passando por diversas fases, até atingir a fase que realmente tinha como destaque o massacre de cristãos. Paulo, a vocês que são cristãos em Roma, chamados para serem santos em Roma. Imagine a suntuosidade daquela cidade. Imagine você chegar com aquele colorido, tantos prédios bonitos, e pregar de Jesus ali, como Paulo ousadamente fez, e todos os cristãos. Outra parte de Roma, eu quero falar um pouquinho do Coliseu, daqui a pouquinho nós vamos mostrar alguma coisa. Mas antes de chegar no Coliseu, eu ia me esquecendo, esse aqui é o resto de um liceu, de uma escola romana do primeiro século. Aparentemente não tem nada de importante aqui. Isso aqui está perto do Fórum Romano. Quem já foi à Itália, você tem ali a prisão Mamertina, você tem o resto do Fórum Romano. Esta estrutura está próximo dali. Era um grande colégio, um dos maiores colégios da cidade. O que chamou a atenção dos arqueólogos foi um desenho que encontraram na parede deste colégio. Vocês sabem, as crianças têm o costume de fazer grafite. Crianças e adolescentes, melhor dizendo. Adolescentes, de fazer grafites. Não é um bom hábito. Eu me lembro uma vez no Brasil que fizeram uma reportagem, no Brasil chama-se pichação. Fazer a pichação. E fizeram uma reportagem sobre pichadores no Fantástico. E entre os vários entrevistadores estava um dono de uma loja que estava muito chateado, porque ele, já cansado de receber pichações ou grafites e pintar de novo a parede, sempre ter que gastar dinheiro com tinta, ele colocou um quadrado e colocou, por favor, pichem aqui dentro. No dia seguinte, toda a parede estava pichada, menos o quadrado. Acontecia isso. Naquele tempo também havia os grafites. E olhem que grafite curioso encontraram na parede do que tinha sido uma sala de aula desta escola romana do primeiro século. Este grafite. Conseguem identificar o que seria isso? Aparentemente nós temos aqui um asno, um burro, não é isso? E um jovem, como se estivesse oferecendo, dando oferendas ou adorando ao burro. E aqui é uma inscrição em grego. Eu vou agora destacar o desenho que está ali para ficar mais fácil para os irmãos verem. Então, esse é o que encontraram. Na verdade, se nós reforçarmos os desenhos, é isso aqui que está ali. Um burro desenhado, um jovem com as mãos levantadas para o burro como se estivesse numa posição de oração, e uma frase em grego, Alexandros sebete theon. Alexandre adora a Deus. O que vocês deduzem disso? Sejam agora os arqueólogos. Um menino adorando a um burro, e curioso que o burro está onde? Numa cruz. E alguém escreve, Alexandre adora a Deus. O que seria isso? Eu presumo que esse Alexandre era um jovem cristão que já sofria naquele tempo a zombaria de ter sido servo de Jesus Cristo. Nós temos aqui algumas provas interessantes. A primeira delas, que Jesus foi realmente crucificado e que os cristãos primitivos acreditavam nisto. Haja vista que os pagãos, quando iam criticar os cristãos, desenharam o burro numa cruz. Segundo, desde aquele tempo, ser cristão já era motivo de deboche, de chacota. Se você fosse cristão naquele tempo, você resistiria?
Imagine você que vai para a universidade, as pessoas debocham, vai lá, guardador do sábado, crente, esse negócio de religião não está com nada. Naquele tempo, um jovem chamado Alexandre já passava por isso. Mas tem mais um detalhe no grafite que eu não posso passar adiante sem mencioná-lo. Aqui em cima há um Y. Percebem? Esse era o símbolo de fidelidade cristã. A impressão que passa é que alguém, para fazer gracejos com Alexandre, desenhou o burro, desenhou o próprio Alexandre, escreveu a frase, Alexandre adora a Deus, e alguém, talvez o próprio Alexandre, colocou o Y, que significa, e Alexandre foi fiel. Amém? E Alexandre foi fiel. Eu não sei mais nada da vida desse jovem chamado Alexandros, ou Alexandre. Mas, irmãos, eu quero um dia no céu encontrar-me com ele. E eu quero dizer para esse rapaz que eu mencionei o nome dele numa pregação. E eu quero dizer a esse rapaz que eu usei o exemplo dele para ajudar outros a procurarem ser fiéis a Cristo também. Mas além da história de Alexandre, há outras que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vejam mais uma aqui. Eu estou aqui perto da prisão Mamertina, em Roma, onde Paulo foi encarcerado, e alguns presumem que Pedro também esteve preso ali. A prisão Mamertina hoje está adaptada ao turismo, e mesmo assim já é um lugar dantesco. Imagine naquela época. Só para vocês terem uma noção, eu tirei essa foto com um casal de estatura mediana. Esse homem deve ter em torno de 1,70 m, 1,75 m por aí, a mulher um pouco mais baixa. E vocês notem que ele não está completamente em pé. A cabeça já está esbarrando no teto. A prisão Mamertina era baixa. Era um buraco no chão. Na época de Paulo, dificilmente a luz do sol penetrava naquela masmorra. Paulo ficara ali embaixo, à luz de candeeiro. O único rosto que via era o rosto do carcereiro. E foi justamente ali, na prisão Mamertina, que Paulo escreveu as famosas epístolas de prisão. E foi ali que ele escreveu, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso, sim, poderoso para dar-me no dia final a coroa da justiça. É curioso, eu já mencionei aqui nessa semana uma dúvida racional que eu tenho. Por que pessoas, quando estão cheias de problemas, com fome, com privação, a única pergunta que eles fazem é como eu consigo uma Bíblia? E quando as pessoas estão cheias de bênçãos, a pergunta que eles fazem é, será que existe Deus mesmo? Eu acho interessante. Por que as perguntas existenciais sobre a existência de Deus, sobre a existência da Bíblia, partam da Alemanha, dos Estados Unidos, e não dos países pobres? Os países que têm riquezas, que têm grandes universidades, que teriam todos os motivos para agradecer a Deus pela bênção que lhes proporcionou, são os primeiros a questionar. Será que há mesmo Deus? Nietzsche, que viveu num continente rico, que teve todas as oportunidades de estudo, resolveu chegar à conclusão que Deus havia morrido. Embora tenha um significado filosófico isso, eu sei, mas de qualquer maneira, Deus morreu. E Madre Teresa de Calcutá, que via a miséria e a morte todos os dias à sua frente, disse, Jesus está comigo em cada criancinha aqui da Índia. Por que Nietzsche chegou a uma conclusão tão diferente de Deus da de Madre Teresa? Eu gostaria que algum racionalista me explicasse isso. Porque se eu olhar pelo plano existencialista, Madre Teresa de Calcutá tinha muito mais motivos para duvidar da existência de Deus do que Nietzsche. Concordam? Michel Foucault vivia cercado de intelectualismos, de livros. Michel Foucault nunca esteve num campo de concentração nazista e duvidou de Deus. Agora, você pega Gandhi, que não era cristão, e não duvidou de Deus. Mesmo que eu não concorde com a doutrina de Gandhi, mas Gandhi acreditava em Deus. Por quê? Boa pergunta para você refletir. Paulo, naquela aprovação toda, dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu falei que ia mencionar alguma coisa do Coliseu.
Imaginem, hoje você vê os restos do Coliseu em Roma, que cada dia está ficando comprometido porque o gás que os carros ali em volta soltam está realmente deteriorando o prédio. Se alguma coisa não for feita, em breve a Itália vai perder o Coliseu. Vocês sabem disso? Aquele gás, o carbono que os carros soltam, aquilo prejudica bastante a estrutura. Uma parte dele ainda está em pé. Havia estátuas de vários deuses aqui, de imperadores, enfeitando todo o ambiente. Até eles colocam aqui perto do Arco do Triunfo hoje pessoas vestidas de centuriões romanos para tirarem foto. Mas, naquela época, o Coliseu deveria ser uma obra tremenda. Só para os irmãos terem uma noção, quando você visita o Coliseu, aqui cabiam milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Esta parte que geralmente as pessoas veem aqui, na época da glória do Coliseu, não era vista. Esta parte ficava coberta por um tablado de madeira, mais ou menos semelhante a este aqui. Imaginem que esse tablado cobrisse toda essa área. Esta parte, que na ocasião era subterrânea, servia de jaula para os animais ferozes, de vestiário para os gladiadores, de lugares para os circenses trocarem roupa. Então as pessoas não viam esta parte aqui, ela ficava toda coberta. O que acontecia é que na hora da batalha, às vezes havia uma portinhola no chão, eles levantavam a portinhola, subia um tigre dali e via um gladiador aqui para lutar contra um tigre. Ou às vezes um tigre lutando contra um rinoceronte. Ou às vezes 2 homens batalhando. Havia, por falar em batalhas, havia momentos que na engenharia da época, eles enchiam isso aqui d'água, conseguiam colocar água de tal maneira aqui que isso virava um grande lago. E eles construíam, num tamanho um pouco menor, 2 navios e punham os navios para brigar um com o outro. Batalha de verdade, com sangue de verdade, com luta de verdade, para ver quem ganhava. É difícil acreditar. Imaginem, enchiam isso aqui d'água, colocavam 2 navios, em proporções menores, evidentemente, para caber, e colocavam um navio brigando com o outro. E a multidão ficava louca. Mais sangue, mais sangue. E o imperador só queria realmente dar ao povo pão e circo. Pão e circo. E quando eles estavam no espetáculo, como o povo vibrava. Imaginem agora, por esse desenho, você no meio do Coliseu. E aquelas pessoas ficando encantadas com tanto sangue sendo derramado. E quanto mais sangue, melhor. E antes que você fale assim, que coisa horrível. Como podiam gostar daquilo? Cuidado, nós não estamos muito diferentes disso hoje. Os programas do Brasil de maior entretenimento são os programas que mostram a desgraça alheia. E desculpem, irmãos, eu não quero ofender ninguém. Por favor, não entendam isso como uma ofensa. É apenas uma opinião própria. As touradas aqui fazem tanto sucesso. Eu tenho certeza que os parques lotam para ver alguém sangrando, um pobre coitado de um animal indefeso que reage porque está sendo machucado, que não sabe nem por que está sendo picado. E para não pensar que eu estou falando aqui, para os brasileiros, os rodeios de peão no Brasil, que é o símile da tourada, aqui vocês têm a tourada, no Brasil tem peão de rodeio. O pessoal pega um pequeno filhote lá, e sai o bichinho correndo, e o outro vai correndo com o cavalo e lança o laço no pobre coitado do bezerro, e o bezerro cai e às vezes quebram a vértebra. Às vezes para o animal, para o boi ficar bravo, eles apertam o animal por baixo, machucam o bicho com esporas, o bicho sai sangrando, e o povo vibrando, e fazem músicas de cowboy, e vendem isto, e começa a moda, as meninas todas usando chapéu de cowboy. E aqui são as touradas. Quais são os filmes que mais chamam a atenção do público, que o pessoal mais gosta? Quanto mais violência, melhor. Violência, violência, violência. Violência, queremos violência. Irmãos, nós não estamos muito diferentes dos romanos, não. Não estamos muito diferentes. Nós também gostamos disso. Um gosto doentio. Roma ainda está aqui. Ela só mudou de nome. Ela só mudou o passaporte. Mas Roma ainda está aqui. E por isso eu faço a vocês o mesmo pedido de Paulo. Eu os chamo para serem santos em Roma, separados por Deus, para um fim justo. E os gladiadores?
Matavam as pessoas e esperavam quando o imperador fazia o sinal e todo mundo, morte, 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 e ele fazia assim. E as pessoas davam aquele silêncio esperando. E se ele fizesse esse sinal então, a pessoa era morta e todo mundo vibrava com aquilo. Porém, chegou a certa altura, mais vibrante do que o espetáculo dos gladiadores ou da luta de animais, era a morte dos cristãos. Este mosaico aqui mostra um pouco das batalhas que ocorriam ali no Coliseu e das corridas. Esse aqui, por exemplo, mostra uma corrida de cavalos. As pessoas eram tão fascinadas pelo desporto praticado no Coliseu e também nos outros sítios que Roma tinha, que eles decoravam as paredes dos banheiros, das salas, com cenas de desportos romanos. Aqui, por exemplo, num banheiro de uma casa romana, você tem a cena de uma corrida de cavalos. E numa casa encontramos uma coisa muito interessante. Uma cena de vários desportos do Coliseu. Aqui 2 animais lutando, vejam. Parece que é um urso lutando contra um boi. Eles atiçavam os 2 animais e colocavam os 2 para brigar até a morte. Um homem batendo num escravo que não queria enfrentar um leão, jogando o homem para o leão. O outro lá instigando os 2. E cenas de caça, pessoas matando animais, quanto mais sangue melhor. E entre as várias cenas, me chama a atenção esta aqui. Eu vou apontá-la para os irmãos. Ela está aqui. Que cena é esta? Um cristão sendo devorado. Eles gostavam de entregar os cristãos. Nessa altura, falar eu sou um servo de Jesus, não deveria ser fácil, né? Só pela graça de Deus mesmo. Da onde eles tiravam força? Boa pergunta. Deixa eu contar para vocês uma história curiosa sobre os cristãos. Àquela altura, os cristãos tinham ainda, a doutrina do cristianismo estava em sistematização. Eles não tinham todos os elementos claros, nem nós temos até hoje, nós ainda não temos 100% da verdade, os irmãos sabem, mas a doutrina ela é progressiva, a cada tempo Deus vai revelando novas coisas. E os cristãos sabiam que na volta de Jesus, os mortos iriam ressuscitar. Por isso, eles queriam que o seu corpo fosse preservado na sepultura, para que quando Cristo voltasse, ressuscitasse o seu corpo, os seus ossos. Os romanos tinham o costume de cremar os mortos. Em Roma, por questão de espaço, os mortos não eram sepultados, enterrados, porém cremados. Eles cremavam os mortos e colocavam as cinzas debaixo de algumas colunas. Geralmente essas colunas tinham dizeres, e eles colocavam as cinzas ali debaixo, às vezes colocavam dentro da coluna, alguns casos jogavam no mar, enterravam o potinho, mas eram cinzas. Os cristãos da época tinham medo de ter o seu corpo queimado, e Jesus não ter o que ressuscitar. Essa era a crença da época. Hoje nós sabemos que Cristo tem poder, se a pessoa morreu e virou fumaça, Jesus recolhe cada átomo e dá-lhe um novo corpo. Mas, àquela altura, as pessoas não tinham esse conhecimento. Os cristãos tinham medo. Então Flávia Domitila, que era sobrinha de Vespasiano, fez uma coisa. Ela se converteu ao cristianismo. E ela resolveu ajudar os seus irmãos. Ela falou, os meus irmãos que morrerem aqui em Roma vão ter um sepultamento digno. Flávia Domitila, ela pegou uma grande propriedade que ela tinha e gastou toda a sua fortuna construindo no subterrâneo daquela propriedade um imenso túnel com várias galerias onde estariam túmulos de cristãos. Então, a partir dela, cada cristão que morresse teria a oportunidade de ser sepultado, não ser cremado, dentro de um túmulo que ficava no subsolo de sua propriedade. Os romanos, é claro, não permitiriam aos cristãos ter uma sepultura em cima, eles cremavam. Então Flávia Domitila fez com que todos pudessem ser sepultados embaixo da sua propriedade. E ela mesma foi enterrada ali. Então esse aqui é o jazigo onde ficava a sobrinha de Vespasiano, que doou essa propriedade para os cristãos. Eram corredores mais ou menos assim, como estes. Os cristãos aproveitavam aqui para sepultar os seus entes queridos e ao mesmo tempo fazerem cultos.
Já que o cristianismo se tornou proscrito em Roma, especialmente depois do imperador Cláudio, eles aproveitavam para se reunirem nesses locais. Um detalhe curioso, esses locais foram logo de início chamados de catacumbas. Nós não temos muito bem esclarecido qual o sentido da palavra catacumba. Uma possibilidade seria que catacumba vem do grego, no grego a preposição katá significa descida, embaixo. Então catacumba, aquilo que está embaixo. Mas existe outro aspecto que eu não poderia deixar de passar com os irmãos. Aliás, eu já o mencionei durante a semana. Os cristãos foram os primeiros a nomear o local dos mortos de cemitério. E se você olhar num bom dicionário etimológico da língua portuguesa, você vai ver que a palavra cemitério vem do grego koemiterion, que significa dormitório. Porque os cristãos primitivos, diferentes da teologia moderna, não acreditavam que os mortos iriam imediatamente para Deus. Eles acreditavam que quem morresse em Cristo estava no sono da morte, inconsciente, dormindo no pó da terra, até que, na volta de Jesus, e tão somente na volta de Jesus, aquela pessoa pudesse ressuscitar e ir para a glória. Então, o meu ente querido que morreu hoje, ele ainda não foi para o céu. Aliás, é até uma questão de lógica. Imagine uma mãe que morre e vai imediatamente para o céu. Ela está no céu, na glória. Mas o seu filho está sofrendo na terra. Eu pergunto a vocês, essa mãe vai estar feliz no céu? Ela vai estar bem lá? O filho dela está sofrendo na terra? O céu vai ser um inferno. Duplamente um inferno. Por quê? Ora, é muito simples. Imagine um prato de comida delicioso, uma lasanha daquela mais apetitosa. Ela está na sua frente. Mas você sabe que a pessoa que você ama está passando fome na mão de guerrilheiros. Aquela lasanha se torna duplamente ruim, apesar de ser boa. Porque você vê a lasanha e lembra que seu filho não tem o que comer. Você não come a lasanha bem e fica pior ainda. Você queria estar com ele passando fome. Se Deus permitisse que algumas pessoas entrassem no céu antes das outras, Deus seria um carrasco. É claro que houve algumas exceções. A Bíblia fala de Enoque, de Elias, de alguns que ressuscitaram na morte de Jesus, mas são exceções. De regra geral, Deus seria um carrasco se permitisse que uma mãe fosse para o céu antes do filho. O céu não seria o céu. Então o que Deus faz? Deus permite que ela durma no pó da terra até a volta de Cristo. Na volta de Cristo ela ressuscita e vai para o céu. Mas alguém pergunta, pastor, mas não tem um texto na Bíblia de Lucas 23, 43, que o bom ladrão falou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? E Cristo falou, em verdade, digo hoje, que hoje tu estarás comigo no paraíso? Existe um probleminha de tradução aí. A minha tese de doutorado foi sobre esse verso, e eu a fiz na Universidade Católica no Brasil. Esse verso deve ser lido, em verdade digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Eu fiz essa tese, foi publicada pela Universidade Católica, e existe uma Bíblia Católica, a tradução ecumênica da Bíblia, que é a versão da francesa Tradução Ecumenique de la Bible, a TOB, que traduz, em verdade digo hoje, o aujourd'hui, aí tem a vírgula, tu estarás comigo no paraíso, e não que hoje estarás no paraíso. Hoje, eu te digo, você vai estar no paraíso. E assim todas as passagens podem ser esclarecidas. Fechando parênteses. Os cristãos também entendiam que o morto está apenas dormindo no Senhor. Agora imagine você andando por essas ruas, essa calçada do tempo de Roma, isso aqui está em cima da chamada catacumba de São Calixto. Você anda aqui por cima, sem saber que metros abaixo havia galerias enormes de sepulcros cristãos. Quilômetros e quilômetros de galerias. Eu vou mostrar algumas fotos delas para vocês. Então aqui está a catacumba de São Calixto. Aqui está aquele caminho que eu mostrei para os irmãos na foto. E embaixo, uma noção. Eram vários andares subterrâneos de corredores com as catacumbas. Era assim. Esta foto mostra o corredor. Então cada vão deste era o local onde o corpo do cristão era colocado. Tá certo? Os cristãos eram colocados nessa gaveta e muitas vezes eles aproveitavam este lugar subterrâneo para fazer os seus cultos de maneira secreta. O culto dos cristãos. Mas o que me chama a atenção aqui era o que eles escreviam e o que eles desenhavam nas catacumbas. Lembrem, os primeiros cristãos mortos, mártires, tinham o seu corpo sepultado ali.
A família os sepultava. E graças a Deus a arqueologia descobriu algumas epígrafes e alguns desenhos que os cristãos primitivos deixavam ali. E você quer conhecer então o dia a dia daqueles primeiros cristãos de Roma? Leia as epígrafes das catacumbas, porque ali demonstra qual era a esperança deles. Ali demonstra o que eles entendiam como sendo o estado do homem na morte. Ali demonstra qual era a doutrina deles. E muitas dessas catacumbas foram descobertas e eles retiraram então as epígrafes. Aqui nós temos uma, por exemplo, Vicência ou Vicentina in pace, em paz. Desenhavam a pomba, símbolo do Espírito Santo, escreviam aqui as primeiras letras do nome Christos em grego e colocavam um pote que significava o símbolo da vida eterna, da ressurreição da vida eterna. Olhem bem, Vicentina, uma moça que possivelmente morreu mártir. Essas catacumbas geralmente são de mártires. E o texto diz que ela morreu em paz. Mas como morreu em paz se ela morreu agonizando, sentindo dores? Ela morreu em paz. Outra, Rufina Eirene, uma mulher chamada Rufina Eirene. Aquele primeiro foi escrito em latim, aqui em grego. Eirene em latim também significa paz. A gente não fala perenal? Que paz perenal. Até uma redundância. Perenal significa paz, vem da palavra paz. Eirene, de novo, outra pessoa mártir que morreu em paz. As catacumbas revelam uma coisa fascinante. A maior parte dos cristãos era formada por pessoas analfabetas. Muitos deles não sabiam ler nem escrever. Aliás, a maioria da população da época não sabiam ler nem escrever. Quando eles iam escrever uma epígrafe, eles tinham dois sistemas. Se fossem mais ricos, eles contratavam um escriba para escrever no papel ou o próprio escriba para talhar os dizeres na pedra. Se fosse uma família mais pobre, o escriba apenas escrevia no papel e outra pessoa copiava as letras, que às vezes não ficavam tão bem copiadas assim. Se fosse uma família muitíssimo pobre, eles mesmos se aventuravam a escrever. E você tinha erros crassos. Palavras escritas em grego com letras latinas, letras escritas ao contrário, demonstrando que eram formados em sua maioria por gente simples, gente pobre. Aqui nós temos outra epígrafe de outra catacumba. Essa aqui me chama a atenção. Traz o nome Iesus Zonton. É o peixe vivente. E tem um desenho de um peixe. Vocês sabem que o peixe era símbolo do cristianismo. Írritos, que está escrito aqui em grego, é a palavra peixe em grego. Agora uma pergunta, por que eles simbolizavam o cristianismo com um peixe? Aliás, isso era tão sério, que quando dois cristãos queriam marcar para encontrar em determinado local, e eles não se conheciam, cada um deles pegava uma vara. O primeiro chegava na areia e fazia o desenho de uma meia-lua assim. Entenderam? O outro vinha e fazia o desenho de outra meia-lua em sentido contrário, formando o desenho de um peixe. Peixe, em grego, írritos. Por quê? Eu vou revelar para os irmãos o segredo. Aqui tem de novo uma outra epígrafe, também escrita a palavra írritos, em grego. É que írritos, peixe, forma um acróstico da senha dos cristãos. Aqui tem a palavra peixe, escrita em vermelho, írritos, e cada letra formava uma outra palavra. Jesus, Christos, Teu, Huios, Soter. Jesus, Cristo, Filho de Deus e Salvador. Então eles pegavam a palavra írritos, peixe em grego, e aproveitavam e faziam um acróstico. Por isso que você vê a palavra peixe escrita em várias tumbas cristãs. Esta aqui também traz o desenho de um peixe, de uma âncora, e aqui vem o filho, foi o pai que erigiu pelo seu filho, que morreu com 8 anos de idade, esse menino morreu. E o pai colocou ali, meu filho morreu em paz. Dato também, os seus pais colocam ali, o filho Dato, benemérito, também que morreu em paz. E aqui tem um desenho de Jesus ressuscitando Lázaro. Eles acreditavam na ressurreição. E há várias outras epígrafes que estão guardadas no Museu do Vaticano.
no Museu do Louvre, parece que tem alguma coisa, e em outros museus ali da Itália. Mas vejam os epígrafos, as epígrafes, ou o epitáfio de pessoas que morreram sofrendo por sua fé. Olhem, irmãos, o fervor daquela gente. Eu vou ler alguns aqui com os irmãos. Aqui, isso tudo eu traduzi de lápides romanas, cristãs, do início do cristianismo ali. Aqui está Márcia, que se pôs em repouso num sono de paz. Outro, Lourenço, ao seu amado filho, que sempre foi conduzido pelos anjos, vitorioso na paz e em Cristo. Outro, sendo chamado, ele se foi em paz. A palavra paz é a que mais se repete nesses epígrafos. Deus o deu, o tirou, bendito. Está faltando partes. Que viveu em paz no consulado de... Estão faltando partes. Agora, aconteceu uma coisa curiosa. No 4º século, Constantino se converte para o cristianismo e torna o cristianismo a religião oficial do Estado. Lembram disso? O que aconteceu aí? A igreja cristã deixou de ser perseguida e se tornou agora aquela que perseguia. Ela deixou de ser a igreja apostólica e se tornou a igreja do Império Romano, a igreja oficial de Roma, apoiada pelo imperador e por todos os que o seguiram. Nesse momento, as catacumbas foram modificadas. Roma, como se cristianizou, deixou de cremar os seus mortos. Agora os mortos em Roma não eram mais queimados, não viravam cinza, mas eram sepultados. E as catacumbas viraram agora cemitério de gente rica. Sim, porque os mártires agora viraram patrimônios nacionais. E todo mundo queria ter o prazer de ter uma sepultura, uma lápide do lado da sepultura de um mártir. E as catacumbas antes, que eram para gente pobre, sofrida, perseguida, agora tornou lugar de nobreza. E as pessoas conversavam, não, eu tenho um nobre mártir na minha família, é mesmo, é. Havia até documentos falsos que algumas pessoas compravam para dizer que nos ancestrais dele havia um mártir, para garantir com isso, quem sabe, fundos de pensão, outras coisas mais. Há um mártir na minha família. E as catacumbas agora começaram a ter túmulos de pessoas ricas sepultadas após Constantino. E como mudou a direção? Você vê as catacumbas antes de Constantino e as depois dele. Vocês perceberam as anteriores como eram? Agora vejam as catacumbas da época em que Roma havia dominado. E que o cristianismo agora era a religião do Estado e não era mais perseguida. Viva para a presente hora, pois não temos nenhuma certeza quanto ao amanhã. Mudou ou não mudou? Eu, Procópia, levanto as minhas mãos contra Deus que me levou inocente. Ela viveu 20 anos, Próclus erigiu este. Era uma vez e eu não era. Agora já não sou nada e já não resta nada de mim. Olhem esse último. Você que passa, aproveite para me amaldiçoar, já que eu não posso responder à altura. Caius Július Maximus, 2 anos e 5 meses. Ó infortúnio implacável, que te deleitas na morte cruel, por que me foi arrancado tão repentinamente aquele que se reclinava no meu colo? Esta pedra marca agora o seu túmulo. Eis a sua mãe. Perceberam a diferença de conteúdo das primeiras epígrafes para as últimas? Quando o cristianismo tinha paz, a esperança se foi. Quando o cristianismo não era mais perseguido, a certeza da ressurreição se foi. Deus agora é um maldito porque tirou meu filho. O filho morreu mártir, o Senhor o deu, o Senhor levou, eu aguardo a ressurreição. Agora não, maldito Deus que tirou meu filho. É de novo a pergunta. Em Moçambique me perguntavam, pastor, como eu faço para ter mais Bíblias? Na Europa me perguntam, Deus existe mesmo? Desculpem, irmãos, eu não estou agora também dizendo que todo africano é santo e todo europeu não é isso. Estou comparando sociologicamente os dois conteúdos, os dois continentes, e vocês já têm um nível racional suficiente para entender isso. É uma comparação sociológica, que enquanto lá os irmãos estão se reunindo debaixo de árvore, porque não tem igreja para todo mundo, as igrejas aqui dos Estados Unidos estão virando bares. Sim, na América estão vendendo as igrejas para virar bar.
para as pessoas jogarem bilhar, sinuca. Em Roma, na Europa e na Itália, as igrejas são agora apenas monumentos para turismo. Estão ficando vazias. Repito, eu não estou falando do europeu e do africano, eu estou comparando dois continentes do ponto de vista sociológico e fazendo uma comparação. Agora, a minha preocupação é e você? Como é que você está nessa história? Sabe, irmãos, olhem bem esse quadro. Um grupo de cristãos, um leão saindo do chão para devorá-los. Lembra que eu falei que o povo não via o subterrâneo? E eles estão aguardando a morte. A perseguição prova aquilo que nós somos. E também aquilo que nós não somos. Uma vez diz que um grupo de cristãos estava reunido numa igreja como esta. E 5 homens entraram porta adentro, encapuzados e com metralhadoras nas mãos. E as pessoas estavam em pé para começar a cantar. E todo mundo tomou aquele susto quando os homens armados falaram: vamos matar os cristãos. Todo mundo parou de cantar, olhou para ele. O pregador também olhou. E de repente eles falaram: olha, vamos dar uma chance. Nós não queremos saber de seguidores de Jesus nesse país. Quem quiser salvar a sua vida, para com esse negócio de cristianismo agora. Sai agachado da igreja que você vai ser poupado. E quem quiser morrer por esse Jesus, que morra. Fique em pé que nós vamos passar bala. Vamos, vamos. Quem quiser salvar a vida, nega Jesus agora e vai embora. Então um monte. Ficaram alguns ali. Quando esses poucos irmãos ficaram já segurando firmes, um casal segurando firme a mão do outro e segurando firme a criança esperando as balas, os homens tiraram o capuz da cabeça e disseram: pregador, pode continuar o culto que nós já limpamos a escória. Vocês riem. O objetivo era este mesmo. Mas esta história anedótica, ela tem um significado. Eu li 2 autores, Sigmund Freud e Viktor Frankl. Sigmund Freud dizia o seguinte: tire do homem a sua liberdade, a sua identidade, o seu respeito, as coisas que ele tem, e só 2 coisas vão sobrar em qualquer ser humano: Eros e Thanatos. O que Freud queria dizer? Eros, necessidade de afeto. Thanatos, necessidade de sobrevivência. O que Freud dizia é o seguinte: se nós formos almoçar juntos, eu não vou atacar você para tomar o seu prato de comida, porque tem comida suficiente para nós dois. Então a minha educação e delicadeza em comer calmamente é porque há comida para os dois. Mas coloque os dois com bastante fome e apenas um prato de comida, um vai querer matar o outro pelo prato de comida. Vamos nos tornar animais. E quando o homem está sexualmente excitado, ele também perde completamente o sentido. Ele faz qualquer coisa pelo sexo. Eros e Thanatos, necessidade de afeto sexual e de sobrevivência. Viktor Frankl foi também um psicanalista, fundador da 3ª escola de psicanálise de Viena. E Viktor Frankl disse: eu discordo do Dr. Freud. Dr. Freud escreveu a teoria dele sentado numa poltrona vitoriana, mas eu vi na prática o que o Dr. Freud imaginou na teoria. Porque eu sou um sobrevivente de um campo de concentração nazista. Freud conseguiu fugir de Hitler antes, mas Viktor Frankl não. E ele falou: no campo de concentração nazista, eu vi na prática o que Freud apenas imaginou. Eu vi judeus perdendo tudo. A identidade, o respeito, o dinheiro, a comida, a bebida, o título, tudo, até a roupa do corpo. E muitos judeus fizeram jus à teoria do Dr. Freud. Eu vi judeus se prostituindo por causa de um pedacinho de pão. Eu vi judeu matando, traindo, virando um verdadeiro animal por causa de um pedaço de pão ou uma concha a mais de sopa. Mas ao mesmo tempo que eu vi judeus assim, eu vi outros se transformando em mártires, em pessoas nobres e altruístas. E a conclusão que eu chego: o Dr. Freud está apenas 50% certo, não 100%. Quando a provação chega, alguns de fato se tornam porcos, mas outros se tornam santos. A provação mostra aquilo que nós somos e aquilo que nós
Não somos. Hoje, todo mundo aqui é cristão. Todo mundo é educado. Mas quando a perseguição se abater sobre o povo de Deus, alguns se tornarão santos. Outros se tornarão porcos. A mim não interessa saber quem é quem aqui dentro. Interessa é que eu, pela graça de Deus, esteja do lado certo e convido você também a querer estar do lado certo, custe o que custar. Não se importa com quem está do seu lado ou do outro, você. Você tem que ficar do lado certo. O céu não será o mesmo lugar sem você. Eu quero contar para vocês uma história de uma família que não foi fiel. Veja esse documento. Uma família que renegou a Jesus. Infelizmente. Bem diferente do Alexandre. Eu vou traduzir. O documento foi escrito em 3 mãos. Aqui tem uma letra, aqui tem uma segunda letra, aqui tem uma terceira letra, e aqui repete a mesma letra com a assinatura da pessoa. O documento diz o seguinte: àqueles encarregados do sacrifício na vila de Teadélfia, da parte de Aurélia Bélias, filha de Péteres, e sua filha Capines, nós sempre temos sido constantes no sacrifício aos deuses. E agora também em sua presença, de acordo com os regulamentos, eu tenho oferecido libações, sacrifícios e provado as oferendas. Tanto é que lhes pedi que certificassem isto, assinando abaixo, como que vocês possam prosperar sempre. Um cristão, uma cristã, que juntamente com sua filha renunciou à fé, ofereceu o sacrifício aos deuses e pediu pessoas ainda para assinarem um documento servindo de testemunha. Nós, Aurélio Serenos e Aurélio Hermas, vimos-vos sacrificando. Aí a terceira mão, eu, Hermas, certifico. E finalmente a primeira mão volta, no 1º ano do imperador César Gaius Messius Quintus Trajanus Décius Pius Félix Augustus, Pauline 27. Esse foi um líbelo de perseguição de Délcio, ocorrido em 250 depois de Cristo. E uma família que negou o nome de Cristo para não ter maiores problemas. Eu quero terminar essa história contando o último episódio que está no manuscrito de Tertuliano, a história de Felicitas e Perpétua. É chamado de Patio Perpetui. Esse manuscrito conta a história de 2 mulheres, Perpétua e Felicitas. Essas 2 jovens, elas moravam em Cartago. Perpétua era uma jovem de apenas 26 anos, rica. Felicitas era a sua escrava e Felicitas estava grávida. Elas se converteram ao cristianismo, receberam lições da Bíblia e se batizaram. Contra a família. Quando todos os cristãos foram proibidos de ter a sua religião ali, elas também foram sentenciadas à morte. Felicitas e Perpétua. O pai de Perpétua era um homem muito rico, ele tinha mais de 80 anos. E ele amava muito a sua filha. E ele então fez um pedido ao governador para que ela tivesse um tratamento especial. E o governador deu-lhe a chance dela se arrepender, dela e da escrava dela voltarem atrás. E ela falou, não posso voltar atrás. E o pai, volte atrás, minha filha, por favor. Ele foi várias vezes visitá-la na prisão. Ela falou, papai, eu não posso. Um dia o pai dela pediu ao juiz que a permitisse ver a execução de alguns cristãos, porque quem sabe vendo a execução dos cristãos, ela poderia voltar atrás. E ela não voltou. E uma das últimas vezes que o pai dela foi visitá-la na cadeia, ele falou assim, filha, por favor, desiste de Cristo. Ela falou, pai, eu não posso. Ele falou, então vou te fazer uma proposta. Desiste só agora. Papai deixa você seguir a religião escondido depois. Finge só agora, na frente de todo mundo, oferece sacrifício ao imperador, adore ao imperador, só uma vez. Lembrem-se de Satanás com Cristo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Só uma vez. Aquela filosofia, uma vez só não tem problema, Deus não é tão rigoroso assim. Ela falou, papai, eu não posso. Filha, ele tentou uma terceira coisa, por mim que sou seu pai. Ela virou e falou assim, papai, o senhor quer que eu fale que eu não sou cristã? É isso mesmo. O canto da cela tinha uma bacia cheia d'água. Ela perguntou, papai, o que é aquilo? Ele disse,
É uma bacia cheia d'água, mas deixa isso para lá, vamos voltar a conversar. Não, papai, mas é importante, o que é aquilo? Filho, eu estou falando da sua vida e você está perguntando o que é aquilo. Eu já falei, é uma bacia cheia d'água. Ela falou, não, papai, aquilo é um cavalo. Ele falou, não é, filha. Você está delirando, é uma bacia cheia d'água. Ela fala, viu, papai? Não adianta eu dizer que aquilo é um cavalo. Aquilo é uma bacia cheia d'água e qualquer um vai poder ver isto. Não adianta eu dizer que sou outra coisa. Eu sou uma cristã e qualquer um vai poder ver isto. O pai dela, irado com a resposta, deu-lhe um tapa e saiu chorando. A partir dali ela foi levada para a arena. O resto, eu vou pedir licença à igreja para ler na íntegra, conforme uma testemunha ocular anotou os detalhes do martírio daquelas duas moças. Ao lado de outros cristãos e de sua escrava Felistas, também convertida, Perpétua entrou na arena cantando um salmo. Quem primeiro teve de enfrentar as feras foram os homens. Foram atacados por um leopardo, um urso e um javali. Um deles, Saturo, ficou tão ensanguentado que os espectadores zombavam. Haha, ele foi muito bem batizado. Saturo ele fez um último pedido antes de ir para a arena, ele queria ser batizado. Ele não queria morrer sem ser batizado. E eles não deixaram. E como ele foi atacado e ficou coberto de sangue, eles começaram a ironizar. Ele pediu para ser batizado, ele já foi batizado de sangue lá. Perpétua e Felistas foram atiradas à arena, junto com um novilho selvagem, o qual atacou primeiro a Perpétua, ferindo-a e rasgando-lhe a túnica. Vendo que o animal sacudia Felicitas, Perpétua foi em socorro da amiga, recebendo ambas, furiosa, investida do animal. Os espectadores começaram a gritar, chega! Perpétua pôde contemplar-se, vendo as feridas abertas no seu corpo, mas sem sentir dor. Louvou a Deus, que tinha mais poder que os perseguidores. Se esses podiam destruir-lhe o corpo, jamais o espírito. Chamou ao irmão, que estava ali com o pai, e pediu que continuasse firme na fé. Parece que o irmão dela também estava conhecendo a mensagem. Ela gritou, meu irmão, fique firme. E também que dissesse aos membros de sua família que se amassem uns aos outros. Agora o que eu vou ler é o que está nessa pintura aí. Perpétua caminhou corajosamente para a arena, desta vez para ser decapitada. O gladiador, não sendo dos melhores, apenas abriu-lhe mais ainda os ferimentos. Depois de um grito de dor, ela mesma direcionou a espada contra a sua garganta e expirou. A repercussão desse episódio foi tamanha. Muitas pessoas queriam conhecer a essência da religião que era capaz de produzir heróis e heroínas deste nível. Alguns, quando a perseguição começa, se tornam santos. Outros se tornam porcos. O que você quer se tornar? Problemas vão, problemas vêm, para que se saiba quem é quem. Santos ou porcos? Roma foi o instrumento de Deus, foi o instrumento que Deus usou para separar os cristãos verdadeiros dos falsos. E assim Ele fará nos últimos tempos. Em nome de Jesus, esteja do lado dos verdadeiros. As pedras clamam, Jesus Cristo é o Senhor. E que Ele seja realmente o Senhor de sua vida. Mesmo que não tiver a oportunidade de te encontrar de novo aqui na terra, dê-me o privilégio de nos encontrarmos no céu. Que Deus abençoe você. Amém.